Gurizada, o negócio é o seguinte, este soninho que o time do Internacional vem tirando no começo dos últimos jogos pode custar caro para a equipe de Roger Machado. E quando a gente projeta o confronto decisivo desta quarta-feira contra o Bahia pela Libertadores da América, este cochilo torna-se ainda mais perigoso. Eu te mostro por quê neste meu vídeo, que tem a assinatura da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, a casa de apostas do Menegas, que pode ser a tua casa de apostas também. Desde que você tenha mais de 18 anos e registre-se lá para brincar, para se divertir, para jogar com responsabilidade e com lucidez. Coloquei um link aqui embaixo, tanto no primeiro comentário do vídeo quanto na descrição, para que sirva de atalho para o teu registro na KTO. Clica ali, mas vai de boas. Cadastro muito simples e rápido, vai lá para brincar, não vai na KTO para resolver a tua vida. Dá esta moral pro Menegas, te registra em kto.bet.br através do link que eu coloquei na descrição e também no primeiro comentário. E no final do vídeo eu vou te dar uma boa dica e um palpitezinho para esta segunda-feira lá na KTO. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente conversa sobre o soninho que o Internacional tira no começo dos jogos, que é preocupante e pode custar caro, talvez até uma vaga nas oitavas da Libertadores da América. Seguinte, gurizada, ontem, após o constrangedor empate do time misto do Internacional contra a pior equipe do Campeonato Brasileiro, Sport 1, Internacional também 1, Roger Machado foi questionado sobre a seguinte estatística. Dos últimos 12 jogos, o Internacional saiu atrás no placar em 9. O Roger não conseguiu apresentar na resposta um diagnóstico. Diz que são vários fatores e ele mesmo reconheceu que é difícil entender. Acrescentou um dado apenas estatístico de que em 75% dos jogos de futebol, a equipe que sai à frente no marcador tem mais possibilidades de vitória. E aí, é claro, reiterou o que ele já havia falado, que sair atrás gera um desgaste e mais, e este é o dado que eu quero trazer para vocês, muda completamente a estratégia do jogo. Eu não vou me apegar tão somente ao fato do Inter sair atrás no placar, embora para o confronto desta quarta-feira, 19 horas, no Beira-Rio contra o Bahia, isto também seja importante. Mas o que eu quero me apegar aqui é que o Internacional vem sofrendo gols demasiadamente no começo das partidas. E isso surge principalmente no jogo pela Libertadores da América contra o Nacional, quando o Inter toma um gol a 6 minutos do Milan e a 10 do Boggio. 10 minutos de jogo de Libertadores no Beira-Rio e o placar estava Inter 0, Nacional 2. Depois, aos 42 do primeiro tempo, o Nacional ainda fez o terceiro. E é verdade que o Inter reagiu e empatou em 3-3. Mas se tivesse vencido aquela partida, não estaria na condição preocupante que está para o enfrentamento com o Bahia. Depois o Internacional contra o Juventude, saiu perdendo a 4 minutos com o gol do Batalha. 4 minutos. Depois contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. 8 minutos, Igor Jesus abriu o placar. Terminou Botafogo 4, Inter 0. Depois contra o Mirassol, Gemes, a 8 minutos, fez 1-0. O Inter chegou apenas ao empate com o Mirassol, 1-1. E agora contra o Sport, 6 minutos, Barleta, Sport 1-0. O Inter chegou ao empate no comecinho do segundo tempo. Aqui são 5 jogos. Ok que o Inter virou contra o Juventude e ok que o Inter perderia o jogo para o Botafogo, tal a diferença, a supremacia da equipe do Rio de Janeiro ao longo de toda a partida. Mas começar com um 0-2 contra o Nacional foi comprometedor. E este é o jogo que poderá ter decidido o futuro do Inter na Libertadores da América. Se o Inter se classificar, o jogo que ficará para a lembrança é a vitória em Montevidéu, o Internacional impondo 2-0. Se o Inter cair fora, talvez o jogo contra o Nacional e, é claro, o jogo desta quarta contra o Bahia. O empate com o Mirassol daria ao Internacional mais 2 pontos se tivesse vencido. A mesma coisa com o Sport. O Inter poderia ter mais 4 pontos na tabela do campeonato, bem distante do Z4 e bem mais próximo das equipes que pontuam a tabela do Campeonato Brasileiro.
Por que isso fica ainda mais perigoso? E a gente viu o Bahia impondo sérias dificuldades e dominando o Grêmio, especialmente no primeiro tempo. O confronto entre Internacional e Bahia desta quarta-feira, ele tem o seguinte cenário, gurizada. O Internacional joga por qualquer vitória ou pelo empate. O Bahia precisa vencer a partida. Se não vencer, está fora da Libertadores da América e vai para a repescagem da Sul-Americana. O Bahia tem qualidade. O Bahia, neste momento, eu digo para vocês, que está jogando superior ao Internacional. O futebol do Bahia é mais convincente, ele é mais equilibrado, ele é um time melhor e estruturado dentro de campo. Se fosse o Internacional do começo do ano, que patrolou no Campeonato Gaúcho, eu diria, o Internacional vai ganhar o jogo do Bahia. Mas o Internacional, como está rendendo agora, e o Bahia, como está rendendo agora, eu tenho que dizer para vocês que é no mínimo um jogo de igualdade. O Inter preservou jogadores importantes, como o Vitão, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley em Recife. O Inter preservou esses jogadores. O Bahia, que já está em Porto Alegre desde sábado, jogou com força máxima, com exceção de um dos jogadores, estou pegando aqui até nas minhas anotações, o Jean Lucas, o segundo volante, que estava suspenso. Aqui as anotações do Meneghetti, ó. A vitória do Grêmio sobre o Bahia e aqui o empate do Internacional contra o Sport. Eu consigo me entender. Esse é o meu caderno, que tem todos os jogos aqui. De vez em quando a gente tem que olhar uma colinha lá de alguma substituição, como é que foi feita, mas é uma certa bíblia do Menegas aqui. Então, o seguinte, gurizada, onde é que eu quero chegar? O Bahia contra o Grêmio, por exemplo, ele saiu para cima do Grêmio. Ele empilhou 4 oportunidades de gol no primeiro tempo, o Grêmio não teve nenhuma. O Grêmio teve 2 arremates do Amuso, 4 chances de gol. Rogério Ceni bradando na beira do campo. Se esse jogo começa 1-0 para o Bahia, se o Inter toma um gol no começo da partida, ou mesmo se saia em desvantagem, agrego a pergunta que foi feita ao Roger na coletiva ontem, dos últimos 12 jogos, o Inter saiu atrás 9, o jogo fica à feição para o Bahia. Por quê? Porque o Bahia tem velocidade pelos lados de campo, o Bahia tem um pensador que incomodou muito o Grêmio, o Dodi não achou o Everton Ribeiro, e quando o Everton foi para o outro lado, nem o Vidia Sante. Ele é um grande pifador, jogador experiente, que jogou como o segundo homem do meio-campo, lá atrás e chegando na frente. É verdade que cansou depois da metade do segundo tempo. Ele sabe onde pifar, ele sabe aonde passar, ele tem o tempo da bola, ele tem o tempo do time. E se o Bahia sai ganhando esta partida, o Inter vai ter que ir para cima no abafa e aí o contra-ataque fica à disposição da equipe baiana. Então o Internacional tem que usar o fator local, usar o incentivo do seu torcedor, mas ele próprio, Internacional, estar muito focado. O Thiago Maia, ontem, ao final da partida, disse à emissora que detém os direitos que parece que o Internacional entra dormindo nos jogos. É isso mesmo. O Inter entra vacilando nos jogos. O Inter sai invariavelmente atrás no placar e o Inter toma gol nos primeiros 10 minutos. Eu enumerei 5 importantes jogos quando o Inter tomou gol abaixo dos 10 minutos. Contra o Nacional foram 2. E o Inter toma o gol e fica meio tonto. Fica tonto contra o Bahia com a qualidade que tem o Bahia. O Bahia faz 0-2, acabou o jogo, gurizada. Então este é o grande tema de casa de Roger Machado. Fazer com que o time fique acordado nos primeiros 15 minutos. Isso é papel de Roger, é da Alessandro, gurizada, acordados nos primeiros 15 minutos e depois administrando a ansiedade, mas não se acomodando para jogar apenas pelo empate. Eu tenho receio de que o Roger utilize a estratégia do segundo Grenal do Campeonato Gaúcho, onde ele ficou esperando o Grêmio. Só que o Bahia tem muito mais qualidade que o rival do Internacional. É um jogo perigoso e o Inter não pode cometer erros que vem cometendo nesta temporada. Vamos falar de KTO, kto.bet.br, casa de apostas do Menegas. Registrem-se no link no primeiro comentário na descrição. Hoje de noite, Bragantino e Juventude. O Bragantino é o 4º colocado, o Juventude é o 19º. A vitória do Bragantino está pagando 1,43, o empate 4,40, o Juventude está pagando 7 pila. Eu acho que o Bragantino ganha o jogo, eu vou cravar a vitória do Bragantino, tá? E vou colocar 2-0. Bragantino 2-0 está pagando 6,40. O 2-1, 7 pila. O 1-1, se tu acredita em zebra, zebraça, hein? Zebraça. Juventude é o vice-lanterna. 1-1 tá pagando 7,50. Outro placar bom, essa é uma dica boa, hein? Bota 5 pilinha lá.
3x0, Bragantino 3x0, tá pagando 9,50. Eu fico entre Bragantino 2x0, Bragantino 3x0, de repente um 3x1 pra tu dar uma cercadinha. É pra brincar, vai de boas. Participa da Liga do Milhão. O Meneghetti tá nos top 10 da Liga do Milhão. Vem você também brincar e se divertir na Liga do Milhão da KTO.bet.br. Pra tu te registrar, tem link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.